Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todos. Itagiba agora tem que me ajudar, né? Porque depois de Juscelma, Itagiba tem que ajudar agora, né? Então agora a gente tem que chamar todo mundo. É Clodoaldo Viana, é seu Holmes, é seu Lírio, né? É Dona Beatriz, é todo mundo que passou por aqui. A gente diz agora, por favor, aqui um pouquinho. Bom, olha só o tema que nos deram, né? Jesus e Kardec. Nós ouvimos agora essa exposição linda da Juscelma, falando em Deus, Cristo e caridade. E Jesus e Kardec. Então a gente continua, né, nesse, como dizem os jovens hoje, nessa vibe, né? Porque Jesus e Kardec é uma coisa que eu recordo agora, que o Valdec dizia muito. Nós estamos, né, Federação Espírita Pernambucana, com Jesus e Kardec. Então, a gente vai falar um pouco sobre cada um deles, né? Essas figuras, personagens. E aí a gente pegou um livro, Opinião Espírita, no capítulo 2, aí ele diz assim: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo que lhe restaurou a palavra. Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Vejam só, Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Tem para quem gosta de pesquisar, tem uma página linda sobre Jesus, que é do livro, que não é espírita, mas é um livro, Introdução à Educação. E neste livro, do William Cunningham, ele é PhD, professor de educação na Universidade de Notre Dame. Ele fez uma pesquisa sobre Jesus. Então, por isso, quem tiver curiosidade, veja essa pesquisa que ele faz, leia sobre Jesus. Por que ele era chamado mestre? Por que ele é considerado professor? Quais as técnicas que Jesus usava? Como que ele pedia a participação de todos? Então, a coerência entre Jesus e Kardec. Então, olha, nesse livro, Grandes e Pequenos Problemas, do Ângelo Aguarrô, quase ninguém conhece esse livro, mas ele é de uma beleza e profundidade. Aí ele diz o seguinte: Jesus, o revelador da primeira plana, não porque haja trazido ao mundo pela primeira vez uma parcela da verdade suprema, mas pela forma de revestir essa verdade, colocando-a ao alcance de todas as almas. Veja só. Jesus, no Evangelho, a gente vai encontrar que a autoridade moral de Jesus vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Então, logicamente, ele foi o quê? Segunda revelação. Mas ele não desdisse nada daquilo que Moisés tinha falado. Ele completou, né? Ele diz assim: eu não vim destruir a lei que existia lá. Porque naquela época de Moisés, éramos, quem sabe, nós, crianças espirituais, e que nós não conseguiríamos entender uma outra linguagem que não fosse aquela de Moisés. Olho por olho, dente por dente. Mas aí, o tempo passa, nós espíritos amadurecemos. E o que aconteceu? Depois de um tempo chega Jesus. E aí ele vem trazer para a gente aquele amor
incondicional, que já foi falado aqui desde ontem à noite que se fala. Na verdade, algumas coisas que a gente vai falar aqui, eu acho, sabe, eu tenho uma leve suspeita de que os espíritos juntaram, assim, sabe, a gente num canto, olha, o assunto é esse, vocês vão falar desse jeito. Por quê? Muita coisa que vocês vão escutar aqui, nós já escutamos desde ontem de noite. Então, a gente diz, né? Até brinquei com alguém, disse assim, vai fazer a palestra amanhã no meu lugar, porque já disse quase tudo que ia ser dito, né? Mas veja, Jesus, o revelador. E olha o que é que Jesus disse. E está lá registrado em João. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. E aí a gente faz uma pausa em Jesus e vai para Kardec. E no livro Espiritismo Básico, gente, olha, é que quem cuida de livraria adora botar livro para o povo ler, viu? Porque vai ver muitos aqui. Então, no livro Espiritismo Básico, que é outro livro espetacular, nós vamos encontrar isso. Allan Kardec foi o escolhido para a tarefa de codificar, isto é, apresentar em livros metódica, didática e logicamente organizados, comentados e explicados os postulados da doutrina espírita. Kardec veio codificar. Aí a gente volta para Jesus. E aí a gente vê que Kardec veio cumprir algo que Jesus tinha deixado lá atrás para a gente ver. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Outro Consolador. Então Jesus vai e diz, por enquanto, vocês não estão conseguindo me entender, mas das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Portanto, eu enviarei um Consolador. Se, e esse se é interessante nas palavras de Jesus. Ele gostava muito dessa condicional, se. Ele fazia, se me amais, né? Então ele botava o se em quase tudo. Se alguém quiser vir atrás de mim, né? Então ele colocava essa condição. Por quê? Ele não estava ali dizendo, você tem que fazer isso. Não. Ele nos conhecia como nos conhece profundamente. E ele sabe que nós ainda não teríamos condição de entender aquilo que ele estava trazendo. E por isso ele falava por parábolas. Porque era mais fácil guardar a história para que um dia, já mais amadurecidos espiritualmente, nós pudéssemos entender o fundo moral daquela parábola. Então, olha, Jesus foi a porta. Kardec é a chave. Para a gente conhecer Jesus, a gente tem que abrir a porta. E a gente abre a porta com a chave que Kardec nos traz como o codificador da doutrina. A partir daqui, a gente já viu Jesus, já viu Kardec e já viu que Kardec está justamente sendo aquele consolador ou trazendo aquele consolador que Jesus disse que mandaria. Aí a gente pegou um livro, Opinião Espírita. E a partir daqui, nós vamos ver uma coisa interessante. A gente vai ver uma frase de Jesus e uma de Kardec. Então vejam aí. Jesus refere-se a Deus junto da fé sem obras. E a fé sem obras é uma lâmpada apagada.
A fé sem obras é morta. Lembram que a gente escuta isso no Evangelho? Pois bem, aí Kardec fala de Deus rente às obras sem fé. E aí ele diz, não passa de cadáver bem adornado. A Juscelma falava, né? Deus, Cristo e caridade. Quantas casas tem isso na sua porta, né? Mas não segue. Então é uma coisa bonita. Quantas pessoas aí fazem obras magníficas que saltam aos olhos em termos de economia, em termos de beneficência, né? Criam ONGs, criam isso, criam aquilo. Mas onde é que está ali a fé? Onde entrou ali a fé? Se ele teve fé naquele momento, foi no negócio dele, ou naquilo que ele poderia proporcionar aos outros. Mas não é essa fé, né, que Jesus falava. Então, olha, Jesus acorda o sentimento e Kardec desperta a razão. Vejam que coisa, né? Jesus acorda o sentimento quando ele diz: se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, podereis dizer a esta montanha, transporta-te, e ela se transportará. Aí Kardec diz: fé raciocinada é aquela que enfrenta a razão face a face. Jesus diz, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, que a gente vê que o grão é pequenininho, né, na imagem, você vai conseguir fazer muita coisa. Mas aí Kardec diz, precisa da razão. Não é crer por crer, né? Porque muitos creem porque ouviram dizer, é crer por saber, que é o nosso caso. Nós acreditamos porque sabemos, porque conhecemos, porque temos uma doutrina que acolhe, que consola e que esclarece. Fazendo um parêntese, quando eu era pequena, ainda sou, certo? Mas eu estou falando de idade. Quando eu era pequena, eu tinha umas coisas assim na minha cabeça que eu ficava sem entender. Eu dizia para minha avó, por exemplo, que era uma pessoa que eu adorava. Aí eu dizia para ela, vovó, nem eu nem a senhora, a gente nunca vai morrer. E todos nós éramos católicos. Eu estudava em colégio de freira. Aí as freiras ficavam para morrer comigo, né? Porque eu fazia, quando eu dizia para minha avó, ela dizia, minha filha, todos nós morremos. Aí eu dizia, não, vovó, nem eu nem a senhora, a gente não vai morrer. E como, do mesmo modo que Edna disse, né, que sempre gostou de estudar, eu sempre gostei também muito de estudar, então o meu pai me fazia estudar um bocado de coisa, né? E aí eu começava a estudar, aí eu parava e pensava assim, mas por que eu estou estudando tanto? Para quê? Se quando a gente morre, acaba tudo. Por que eu estou estudando tanto? Para que eu estou perdendo tempo? Essas questões vinham na minha cabeça e eu tinha meus 10 anos de idade. Quando Juscelma falou, foi isso que ela falou, foi ela que falou, que muitos espíritas que estão hoje, que são espíritas hoje, não são pela primeira vez, aí a gente entende, né, por que essas coisas acontecem. Mas eu precisava de uma comprovação. Então, como toda menina de interior, eu sou do interior, viu, gente? Toda menina de interior, no final da tarde a gente se reunia na calçada da vizinha para contar a história. A vizinha contava história para a gente. E eu adorava as histórias que ela contava. E eu dizia para ela, a gente não vai morrer nunca. Aí ela dizia assim para mim, minha filha, olhe, tire isso da sua cabeça, né? Pois bem, para encurtar a história, ela desencarnou. E pouco tempo depois, eu sonhei com ela.
E ela disse para mim: você tem razão, ninguém morre. Eu estou aqui viva. Aquela comprovação para uma criança de 10 anos, né? Mas era católica. Então, nós viemos aqui para a cidade. E foi aqui, nesta casa, com os meus evangelizadores, que eu os coloco assim como grandes mestres no meu caminho, que eu obtive as respostas que eu precisava, né? A gente não morre mesmo, né? Quando eles falavam aquilo, eu dizia: eita, eu já sei disso, eu já escutei isso, eu entendia isso, né? Então eu achava maravilhoso. Mas a princípio eu não queria vir para cá não, viu? Confesso. Eu era muito católica, então eu não queria vir para cá não. Mas tinha um detalhe aqui muito interessante. Aqui na frente, nesta casa amarela aí, onde agora está abandonada, tinha uma sorveteria. A Free Sabu. Eita, quanta gente do meu tempo. E aí meu pai dizia assim, ele dizia assim: vamos para a federação. Aí eu dizia: não, a gente não queria ir para a federação, mas você sabe que naquele tempo a gente não podia desobedecer os pais, né, gente? Eu estou falando que isso foi em 1965. Certo? Eu tinha 15 anos quando entrei nesta casa para ser evangelizada. Aí meu pai, sabendo que a gente não queria vir para cá, aí ele dizia assim: vamos para a federação, porque quando terminar a aula de evangelização, a gente vai tomar sorvete. Então a gente vinha pelo sorvete. Mas a partir do momento que eu comecei com os evangelizadores, né, e comecei a encontrar tudo aquilo, aí eu disse: não, agora eu não saio mais daqui não. Não saio mais daqui não. Então teve um dia que, para surpresa de todos, eu disse a meu pai: hoje o senhor não me obriga mais a ir para a federação. E isso era um desaforo imenso, né? Aí eu disse: porque agora eu vou sozinha. Porque agora eu me convenci que aqui é a minha casa, né? Então, a gente conhece, a gente tem fé, porque a gente conhece. Aí, ó, no livro Os Mensageiros, André Luiz diz: a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não é exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Do mesmo modo que o corpo físico precisa, né? E hoje nós temos pilates e outras coisas mais por aí, musculação, e a gente precisa para poder manter o corpo em ordem, a gente precisa também da ginástica do espírito, que é a fé sincera e raciocinada. Outra citação. Jesus exige coragem de atitudes, quando ele diz: seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Kardec reclama independência mental, uso do livre-arbítrio. Para você falar sim, sim, não, não, você precisa estar fazendo uso do livre-arbítrio. Porque é a partir daí que você vai falar sim ou falar não. A doutrina espírita, ela é tão grandiosa que ela tira da gente aquelas muletas, sabe? Que diz assim: Deus é que quis assim, Deus que quis que eu nascesse desse jeito. Isso é coisa de Deus, né? Foi Deus que quis assim, botava tudo. É uma muleta. Era a muleta que a gente tinha para não assumir as nossas responsabilidades. E a doutrina espírita diz o quê? Você é responsável por você. Você é o arquiteto do seu destino. O que você é hoje não é por acaso, não é porque Deus é injusto, nem porque você é coitadinho. Você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, mas falta tomar a atitude certa. Então, uso do livre-arbítrio.
uso correto do livre-arbítrio. E por conta esses equívocos que nós já tivemos no uso do livre-arbítrio, é que nós ainda estamos aqui. Quanto tempo, né? Quantos de nós não estava lá escutando Jesus falar? E a gente ainda está aqui. Mas Jesus é paciente, alguém já falou. Por isso que eu estou dizendo, o que eu vou falar aqui, vocês já escutaram desde ontem de noite. Jesus é paciente e Ele espera por nós. Quando Jesus fala em mudança de atitude, o que é que Ele quer dizer? Quando Ele diz, seja o seu falar, se ensina ou não, Kardec diz, use bem o seu livre-arbítrio, eles estão falando de mudança comportamental. Não se trata, como muita gente diz, de matar o homem velho. Não. É reeducar o homem velho. Porque nós trazemos muitas coisas no nosso patrimônio espiritual. Nós temos muita coisa. E isso não vai sumir, porque é a única coisa que fica conosco. E que nós levamos, são as nossas aquisições. São as nossas virtudes, né? Mas aí ele fala nessa mudança comportamental. Para que eu diga um sim, sim, não, não, para que eu use bem o meu livre-arbítrio, da maneira como eu estou hoje, como espírito ainda no caminho da evolução, eu vou precisar fazer uma mudança comportamental. E essa mudança comportamental, olha o que vem. Primeiro, uma tomada de atitude. Porque quando Jesus diz sim, sim, não, não, você tem que tomar uma atitude. Então, tomada de atitude. Essa tomada de atitude que gera novos hábitos. Hábitos saudáveis. E altera o nosso comportamento. Quando a gente fala em tomada de atitude, tem uma historinha pequenininha que eu vou contar para vocês. Dizem que é uma lenda, né? Que iam 3 sapinhos, né? Numa folha no rio. E ia seguindo a correnteza, aqueles 3 sapinhos. Quando chegou num determinado ponto, um dos sapinhos, que era mais conhecedor do local, disse para os outros assim, tem uma cachoeira lá na frente. Os sapinhos falavam, viu? Tem uma cachoeira lá na frente. Aí olhou para os outros 2, né? Aí tem uma cachoeira. Oh, se aquela folha despencasse com eles 3, né? Aí ele, ó, tem uma cachoeira ali na frente. Vamos pular. Agora eu faço a pergunta, qual dos 3 se salvou? Aí certamente alguém vai dizer assim, aquele que disse vamos pular. Não se salvou nenhum. Porque até aquele que disse vamos pular, não pulou. Porque ele falou, mas não fez. Ele não tomou uma atitude. Porque trazendo para nós, gente, uma mudança comportamental é muito difícil. Olha, tá aí, ó, 4 itens. Não se faz de fora para dentro. Requer o concurso do tempo para se consolidar. Pede muito trabalho interior e perseverança. E só conseguiremos se tivermos fé robusta. É fácil isso? Não, não é fácil. Ninguém vai enganar ninguém dizendo que é fácil. Não é. É simples? Também não. É rápido? Também não. Mas Francisco de Assis, ele tem uma frase que é linda. Quando ele diz assim, comece fazendo o que é necessário. Depois, o que é possível. E quando menos você esperar, estará fazendo o impossível. A Joselma falou assim, pelo menos por um dia a gente faça isso. Força. Imagine, é o lema dos Alcoólatras Anônimos, né? Só por hoje. Então veja, se eu digo assim, só por hoje eu não vou falar mal de ninguém, e eu mantenho isso até o fim do dia, ah, que maravilha.
Mas se no outro dia eu acordo e digo novamente, só por hoje eu não vou falar mal de ninguém, e mantenho isso, com o passar do tempo, isso não se torna um hábito? Eu termino não falando mais mal de ninguém. Ou seja, é feito aos poucos. A gente tem que ter calma. Ninguém precisa se apressar. Porque as coisas só chegam quando nós estamos devidamente amadurecidos. Jesus convida ao amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus é amor. Juscelma já falou muito lindamente sobre Deus, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo. E aí tem Kardec, vem e impele aquilo que ele chama de caridade real, que Juscelma também falou. A caridade real. Não é aquela caridade simples de você dar alguma coisa, não. É a caridade real. E a caridade real é benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições do outro. Perdão das ofensas. Essa é a caridade real. E é isso que a gente precisa, né? A gente, há tanto tempo, nós que já estamos há tanto tempo na doutrina, a gente já deveria ter aprendido isso. E não só aprendido. E aí eu vou novamente, vocês vão ver que, daqui a pouco vocês vão ver que vai aparecer outra coisa que alguém já falou. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec coloca essa nota. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Então, Kardec coloca na benevolência, na indulgência e no perdão, como a caridade real, porque ele diz que amor e caridade é que realmente complementam a lei de justiça. E justiça foi falada aqui, acho que foi o Fábio que falou sobre justiça, falando, né, a necessidade da justiça. Mas vocês vejam que nós estamos pegando Kardec, nós estamos pegando Jesus e Kardec. A citação de Jesus e a citação de Kardec. Porque esse é o tema, Jesus e Kardec. Então vamos lá. Jesus afirma que é preciso nascer de novo. Kardec explica a reencarnação. E aí, ó, nessa foto aí, talvez vocês não consigam ler o que está ali, mas eu vou ler para vocês. É a reencarnação de Sigismundo. E quem não conhece essa história, né? Da reencarnação de Sigismundo. A gente não tem tempo para falar, mas está lá no livro Missionário da Luz, vocês podem procurar, viu? Que está lá tudo bonitinho. Explica a reencarnação, ou seja, aquela oportunidade, né? Olha só, outro livro, Estudando o Evangelho, Martins Peralva. Aí ele diz assim, a reencarnação é a chave, a fórmula filosófica que explica, sem fugir ao bom senso nem à lógica, as conhecidas desigualdades humanas, sociais, econômicas, raciais, físicas, morais e intelectuais. Quando a gente olha o mundo de hoje, e também aqui já foi falado sobre isso, que a gente vê tanta coisa diferente, tanta desigualdade, né? A gente fica se perguntando, puxa, quem não conhece a doutrina espírita, mas como é que Deus permite uma coisa dessa, né? E aí a gente sabe que Ele é tão misericordioso que Ele perdoa as nossas faltas, os nossos deslizes, os nossos equívocos. E como é que Ele perdoa a gente? É apagando tudo? Não, você vai voltar, você vai ter outra chance. Agora vê se acerta nessa, né? Você vai ter que aprender, vai ter que se reeducar, ressignificar, recomeçar. Então vê se aproveita, porque você já perdeu muito tempo. Isso eu estou interpretando Jesus, olha a ousadia, né? Mas
Jesus também reporta-se a outras moradas na casa do Pai. E Kardec menciona as diferentes categorias de mundos habitados. E para a gente não ficar pensando que mundos são esses, está aí, né? A classificação dos mundos. Os primitivos, onde prevalece o instinto e a lei do mais forte. O de expiação e provas, onde nós estamos. O mal predomina sobre o bem. Os regeneradores, que nós estamos entrando. O bem já prevalece sobre o mal. Os ditosos ou felizes, onde o mal não existe. Chegaremos lá daqui a alguns séculos, alguns milênios, mas a gente chega. E os celestes ou divinos, onde o bem reina soberano. Então, Jesus diz que há muitas moradas. E Kardec diz que tem sim. Olha aí. Vá lá, está lá no Evangelho. Isso aqui está no Evangelho. Vai para o Evangelho que você vai encontrar a descrição direitinho de cada uma dessas. Jesus lança as bases do cristianismo entre fenômenos mediúnicos. Kardec recebe os princípios da doutrina espírita através da mediunidade. Então a gente vê a coerência, né, entre Jesus e Kardec. Jesus, outra coisa, né? Jesus é combatido desde a primeira hora do Evangelho pelos que se acomodam na sombra. E aí vocês estão vendo uma imagem onde tem a luz e mais alguém atrás, né? Na sombra. Kardec é impugnado desde o primeiro dia do Espiritismo pelos que fogem da luz. Então veja, né? Desde a primeira hora que Jesus era combatido justamente porque querer trazer a luz. E quando ele dizia, brilhe a vossa luz, ele nos convidava a essa mudança. E ele dizia também outra coisa, nós temos luz em nós. Por que nós temos luz em nós? Porque nós somos criados por ele. Nós temos a lei de Deus na nossa consciência. Então, nós somos luzes. Só que a nossa luz, às vezes, ela fica meio apagadinha. Por conta das teias de aranha, da decepção, da amargura, do ódio, da falta de perdão, do desejo de vingança, das decepções, dos desânimos, do comodismo, da preguiça. Tudo isso é teia de aranha, que vai aqui dentro, apagando essa luz, diminuindo essa luz. No dia que nós fizermos uma boa faxina interior, como a gente faz em casa, a gente tira essas teinhas de aranha toda e a nossa luz certamente irá brilhar. Jesus propõe, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Kardec expõe a necessidade de estudar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus. E como é que a gente faz isso? No livro Seara do Bem, o precioso legado com que Allan Kardec brindou à humanidade em nome de Jesus, preparando um futuro melhor, deve ser preservado, mesmo que sob o sacrifício dos verdadeiros espíritas. Jesus disse, conhecereis a verdade. E como é que a gente conhece a verdade? É estudando. Estudando aquilo que Kardec codificou. Aquilo que após 50 anos de atividade didática, né, acadêmica, ele se dedica àquele processo que era novo e que ele não conhecia, e que a princípio não acredita, e que depois ele chega à conclusão de que tem realmente alguma coisa diferente ali. Conhecer. Foi falado aqui, acho que foi por Ednar, sobre Alcione. Lá na livraria, se vocês tiverem a curiosidade de olhar, bem na porta, é sempre livraria, né, Rosa? Lá na porta, assim, ó, está justamente isso que Alcione coloca.
Porque ela diz, Jesus precisa ser conhecido, refletido, sentido e vivido. Ou seja, começa aqui, na cabeça. O conhecimento está aqui. Conhecimento que nos traz a doutrina espírita. Conhecimento que Kardec, com toda a sua didática, coloca de maneira tão clara para a gente. Conhecimento. Mas não basta o conhecimento. Eu tenho que meditar. O que adianta eu conhecer se eu não penso sobre aquilo? Então eu tenho que pensar. Eu tenho que meditar. E aí, conhecer e meditar é coisa aqui da cabeça, né? Mas Alcione diz que ele precisa ser também sentido, ou seja, aquilo que Jesus trouxe, os seus ensinamentos, aquilo que hoje nos traz a doutrina espírita, precisa ser sentida. A gente precisa trazer isso dentro de nós, como o nosso norte, como a nossa bússola, para que a gente possa sempre escolher o melhor caminho. Vamos falhar? Vamos. Somos humanos. E os espíritos dizem que eles não ficam muito tristes quando a gente cai, porque cair é normal. Eles só ficam tristes quando a gente cai e não levanta. Porque muita gente cai e fica sentado na beira do caminho, esperando que alguém venha levantar, né? Então, nós precisamos fazer a nossa parte. E ele diz, sacrifício dos verdadeiros espíritas. Verdadeiros espíritas. Verdadeiros espíritas. Vamos refletir sobre isso, né? Quando chegar em casa mais tarde, né? Somos verdadeiros espíritas. Conhecer, portanto, Allan Kardec para melhor compreender Jesus. Viver conforme a diretriz de Allan Kardec para mais facilmente se sentir Jesus. Trabalhar com a fidelidade e persistência de Allan Kardec para mais viver Jesus. Então veja, conhecer para compreender. Conhecer Kardec para compreender Jesus. Conhecer Kardec. Olha as obras básicas aí, gente. A gente pega ali, nos 5 livros, né? O primeiro livro, o Livro dos Espíritos, a gente pode dizer até que ele é o cérebro de toda a obra. Porque como ele tem 4 partes, né? E cada parte deu origem a uma nova obra, aí então ele foi o cérebro, né? O primeiro, o Livro dos Espíritos. Mas viver conforme a diretriz de Kardec, para mais facilmente se sentir Jesus. Kardec, ele vivia uma vida extremamente voltada, depois que ele conheceu essa novidade, ele passou a se dedicar inteiramente a ela. Ele passou a pesquisar mais, a estudar mais. E quando foi dito a ele, e está lá no Livro dos Espíritos, que ele teria essa missão, aí ele pergunta, mas eu posso falhar? E o Espírito de verdade responde, sim, pode. Vai depender de você. Mas e se eu falhar? Não tem problema? Para nós, para você tem, para nós não tem. Porque as leis divinas, né, elas não estão assentadas em uma só pessoa. Se não fosse ele, seria outro, que já estava preparado para isso. Talvez não desse o encaminhamento que ele deu, mas traria do mesmo modo a revelação espírita. E trabalhar com a fidelidade e persistência de Kardec. O Espírito de Verdade disse a ele que ele talvez não, que ele iria sofrer na própria saúde. E a gente sabe que isso é verdade. Como ele sofreu, corpo físico, né? De tanto empenho, de tanto esforço, de tanta pesquisa, de tanto se debruçar nos livros para poder trazer isso para a gente. Essa persistência de Kardec é necessária a nós para mais viver Jesus.
Em suma, ainda no livro Opinião Espírita, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus, a porta. Kardec, a chave. Então, para entender Jesus, vamos estudar doutrina espírita. Para viver como Jesus, vamos buscar os ensinamentos espíritas. Vamos buscar aquela coragem, aquela força, o discernimento e o bom senso que a doutrina, quando ela é bem estudada, ela nos traz. Ela acolhe, ela esclarece e ela consola. O que nós mais queremos? Francisco de Assis diz que a gente comece fazendo o necessário. Para mim, a mudança comportamental. O que é necessário neste momento? E é por aí que eu vou começar. E com o passar dos dias, e com o passar do meu conhecimento, dessa absorção do conteúdo, de colocar esse conteúdo em mim, cabeça, coração, e a partir do momento que eu começar a trabalhar em nome de Jesus, então eu vou estar realmente caminhando na direção certa. Diante disso tudo, a gente só tem uma última pergunta. Que fazeis de especial? Muita paz para todos. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.